Ok. Boa noite, sou o Dorival Fagundes, esse é o canal Para Além da Academia e nós somos um canal, né, a nossa pretensão, o nosso propósito é realizarmos uma série de entrevistas com pesquisadores brasileiros, especificamente recém-mestres e recém-doutores, né, na área do direito e da saúde coletiva ou saúde pública, que são aí as duas áreas onde a gente costuma transitar e fazer algumas pesquisas. Então, um pouco da ideia do canal é nós divulgarmos a produção científica brasileira para a sociedade, mostrando aí a importância que a ciência exerce em todo o planeta, é claro, especificamente no Brasil, né? E aí, considerando todo esse contexto de ataque à ciência que nós estamos sofrendo. Então, um pouco da proposta do canal é nós aproximarmos a academia da sociedade. Certo? Espero que vocês gostem dessa entrevista, assim como as próximas que virão, né? A entrevista de hoje, então, vai ser feita com o nosso amigo Luiz Felipe Weitz. Ele é advogado formado pela PUC, também mestre e agora doutorando. E na entrevista de hoje, né, nós vamos falar um pouco, discutir um pouco o seu trabalho dissertativo, né, do mestrado, que tem como título Um estudo sobre a educação neoliberal na Igreja Universal do Reino de Deus. Weitz, seja muito bem-vindo. Faça aí uma palavra inicial e assim que você retornar, a gente começa com as perguntas. Bom, Dorival, boa noite. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui estreando esse seu projeto. Já espero que dê muito certo, renda muitos frutos. E agradeço, né, o convite que você me fez. Estou muito feliz com ele. O trabalho, né, a proposta do que eu vou apresentar hoje é a pesquisa que eu desenvolvi no curso do meu mestrado, que ocorreu na PUC, como o Dorival você bem disse, né, entre os anos de 2017 e 2019. Meu tema de pesquisa foi sobre os evangélicos, o movimento evangélico no Brasil, de um lado, e também o neoliberalismo de outro. É claro que dentro desses dois temas, eu acabei tendo que filtrar, afunilar muita coisa interessante foi deixada de lado, mas é assim que se faz um trabalho acadêmico, né? A gente não pode fazer tudo que a gente quer. Rendeu uma pesquisa que, claro que eu sou suspeito para falar porque eu fui pesquisador, mas modéstia à parte, eu acho que é uma pesquisa muito boa. É um tema que não é inédito, mas é um tema que é relativamente novo. Tá? Na PUC, com certeza. E ao longo da pesquisa eu travei contato com pesquisadores que desenvolvem um trabalho parecido com o meu, em outras áreas, alguns na sociologia, outros na antropologia, mas todos eles são muito jovens. Então dá para ver que é uma produção recente e tem muita gente jovem e boa desenvolvendo pesquisa nesse sentido. Interessante. Então, de certo modo, aí é um tema bastante atual, né? Não tem, vamos colocar assim, um pesquisador já mais velho, né, realizando esse tipo de trabalho, então surge aí a possibilidade de vocês, talvez até futuramente, montarem um grupo de pesquisa, né, institucionalmente, assim, falando, congregando essas várias instituições, já que aparentemente você já conseguiu mapear, né, esses pesquisadores no país, e aí produzirem bons frutos, né, realizarem bons trabalhos, porque realmente o tema é muito interessante. Vocês vão ver, pessoal, a dissertação, a gente vai colocar o link depois aqui embaixo dela, ela é pública, tá? De acesso livre e gratuito para todos. E quem tiver curiosidade, quem tiver oportunidade, quem, enfim, eventualmente queira pesquisar esse tema, vai encontrar aqui nessa dissertação do mestrado, com certeza, um material muito rico, é de uma pesquisa muito bem feita, muito bem orientada. Com certeza vocês vão querer aí
eventualmente contactar o nosso amigo pesquisador Weitz, e eu acho que com certeza ele vai estar aberto para as considerações. Certo? Então, obrigado, Weitz, mais uma vez, por estar aqui. E vamos que vamos. Assim, de onde surgiu? Fala um pouquinho para a gente sobre a trajetória pré-pesquisa. De onde surgiu essa ideia, esse feeling, essa intuição de unir o neoliberalismo com o neopentecostalismo? Bom, vamos lá. Eu acho que eu lembro assim, né, quando eu liguei os pontos, foi numa conversa completamente informal com alguns amigos meus em Pisa. Eu estava na Universidade de Pisa fazendo um curso lá, isso era janeiro de 2018. E religião sempre foi um tema que me interessou desde pequenininho. Sempre gostei muito de religião. Pessoalmente, já fui religioso, mas deixei de ser, tenho meus motivos, mas nunca perdi o interesse pela religião. E, de resto, o neoliberalismo foi um tema novo que surgiu ao longo do mestrado. Eu lembro que eu fui assistir a uma palestra do Christian Laval e do Pierre Dardot na livraria Leonardo da Vinci. Isso deve ter sido o segundo semestre de 2017. E eu travei, né, os dois autores estavam lá, eu travei contato com a obra deles e com eles, e a conversa foi riquíssima, então foi um tema que me despertou interesse. Pois bem, aí em Pisa, conversando com amigos, a gente estava falando sobre Weber, eu acho, e aí essa coisa, né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, aí eu tive um estalo de Vieira, perguntei assim, bom, mas e uma eventual ética neopentecostal e o espírito do neoliberalismo? Será que alguém já escreveu alguma coisa sobre isso? E aí foi surgindo o tema, eu fui me interessando, fui pesquisando, até que brotou um projeto de dissertação daí, e é um tema que até hoje me interessa. Rendeu o meu trabalho. Entendi. Então, maravilha. Muito bom. Então, só para contextualizar o pessoal, o Pierre Dardot, o Christian Laval e o Michel Foucault, né, são três das maiores referências da dissertação de mestrado do pesquisador Weitz, né, sobretudo na parte aí de neoliberalismo. Né? Então, foi importante ele ter contado isso para a gente, porque demonstrou aí que ele já vem até há um certo tempo travando contato com essa literatura. Né? Daí também, possivelmente, o trabalho ter ficado tão rico, tão bem escrito. Né? Mas muito bom. Val, eu vou só fazer um adendo. Tem um relógio aqui em casa, ele fica aqui do lado, ele vai bater de vez em quando, tá? Tranquilo, fica bem. Ele bate de meia em meia hora. Certo. Bem divertido. Vai marcar o time, então, da entrevista. Exatamente. Tranquilo. Tá. Então, vamos lá. Em que sentido você diz e como você chegou, né, à conclusão de que o neopentecostalismo é uma inovação dentro da inovação? Isso está lá na página 143 da conclusão. Página 53. Bom, 4.3. o neopentecostalismo é necessário explicar algumas coisas. Eu acho que é necessário explicar algumas coisas não só para melhor entender o meu trabalho, mas também para fluir essa entrevista, que é o seguinte, é o modo como os evangélicos se classificam, são classificados e o modo como eles são tratados. O senso comum usa uma palavra chamada evangélico para pegar várias coisas que são completamente diferentes entre si e botar no mesmo saco. Para quebrar esse senso comum, é importante entender como se formou o evangelismo brasileiro. Isso daí são diferenças teológicas, são diferenças eclesiológicas, e que envolvem também diferenças litúrgicas, mas também diferenças, como é que a gente pode dizer assim, culturais, talvez, né? Porque cada igreja ela vai surgir num determinado contexto histórico, num determinado contexto social e vai pregar uma determinada mensagem. Então, acho que o primeiro ponto importante para fluir é entender como se formou a Igreja Universal
a partir do movimento evangélico, mas principalmente fazendo uns cortes entre o que é pentecostalismo e o que é neopentecostalismo. Porque às vezes a gente trata essas coisas como coisas sinônimas, e não é. Se fosse sinônimo, não existiria o neo na frente do pentecostalismo, do neopentecostalismo. Então, assim, para tentar resumir, que é para não ficar uma coisa muito enfadonha, o pentecostalismo ele é uma manifestação que surge dentro do cristianismo nos Estados Unidos, e ele surge no final do século XIX. Esse surgimento do pentecostalismo, ele, por sua vez, ele vai encontrar raízes em discussões teológicas mais antigas, que surgiram na Europa no século XVI, na circunstância da Reforma Protestante, e que ele vai se centrar principalmente em dois aspectos fundamentais. Primeiro, o papel de Deus na vida humana. E segundo, o papel do eventual livre-arbítrio que o homem tem ou não. Por quê? Porque no século XVI, enquanto se discutiam enquanto se discutia a reforma, se discutia também um projeto de natureza humana e de salvação humana. Então, de um lado, nós tínhamos os calvinistas, de João Calvino, e do outro lado, nós tínhamos um grupo que se chamou, num primeiro momento, de Anabatista, depois se misturou com outros grupos que eram chamados arminianos, que tiveram várias lideranças. Mas qual era a discussão que estava em jogo aí? Era a discussão da soteriologia, ou seja, a salvação humana. Calvino entendia que o homem ele era desprovido de qualquer capacidade de escolher entre a sua salvação ou não. As pessoas já nasciam predestinadas a serem salvas ou não. Ou seja, isso envolve dizer que Cristo, na cruz, morreu por só alguns de nós, e não por todos. A graça, segundo Calvino, é um presente de Deus para os homens. Ele não é obrigado a dar, então ele não é obrigado a salvar todos os homens. Por consequência, só alguns homens foram escolhidos para serem salvos. E essa salvação divina, ou essa danação diabólica, eram inevitáveis e irresistíveis. O homem não existia nada dentro do homem para ele fazer para ser salvo. E de um outro lado, você tinha o discurso dos anabatistas, que dizia que a salvação estava vinculada a uma escolha. Era a escolha de aceitar Jesus como Salvador ou não. Todo aquele que escolhesse ser salvo, e claro, não era só uma escolha, né? Era uma escolha acompanhada de obras, poderia ser salvo, e todo aquele que escolhesse permanecer em pecado, aí sim seria condenado ao fogo eterno. Isso eu estou falando dentro da linguagem cristã da soteriologia, obviamente. O anabatismo ele vai se manifestar em várias igrejas ao longo do desenvolvimento eclesiológico do cristianismo. Então, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, numa certa maneira também, e depois o pentecostalismo. Um caso muito marcante do anabatismo, que é inclusive de onde ele deriva o nome dele, era a figura do batismo. Por quê? Porque os calvinistas, assim como os luteranos, os católicos e o cristianismo ortodoxo, entendiam que o batismo era uma marca do cristão e que você era batizado, portanto, ao nascer, para identificar que você era cristão, era o seu rito de entrada na comunidade cristã. Os anabatistas entendiam que qualquer batismo de criança era inválido. Por quê? Porque o indivíduo não tinha consciência, naquela época, uma criança, de escolher ser cristão ou não, portanto, de ser salvo ou não. Isso mostra a ênfase que ele tem na consciência humana, na escolha e, portanto, no livre-arbítrio. Se, segundo Calvino, o homem ou não tinha livre-arbítrio ou tinha um arbítrio completamente reduzido, no anabatismo a escolha do homem é tudo. Né? Então, não adianta ele ser batizado quando criança. Ele tem que escolher ser batizado, porque aí sim, pelo batismo, ele vai entrar na comunidade cristã. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto da escolha. O segundo ponto que vai classificar o pentecostalismo é, de um lado, essa herança da consciência humana herdada do anabatismo, do outro lado, é a ideia de que o Espírito Santo de Deus permanece nas nossas vidas, e aqui eu não estou querendo pregar para ninguém, mas só explicando, mas o Espírito Santo de Deus permanece nas nossas vidas para sempre, desde como era, da mesma forma de como era desde o tempo dos apóstolos. É daí que vem o nome pentecostal, né, que é a ideia de Pentecostes. O Espírito Santo que baixa sobre os discípulos no cenáculo, 40 dias depois da ressurreição de Cristo. Então, é uma manifestação imanente de Deus
na vida das pessoas. Por isso que a liturgia pentecostal é tão, como é que a gente poderia dizer, mística, de uma certa maneira, né? As pessoas falam em línguas, que é a glossolalia, os cultos são animados, as pessoas são exaltadas no seu louvor, porque justamente elas estariam sob a ação do Espírito Santo. Esse culto, essa vertente cristã, se a gente pode chamar assim, começou nos Estados Unidos e foi trazida para o Brasil logo no início do século XX. Tem um debate aí sobre onde e quando surgiu a primeira manifestação pentecostal no Brasil. De um lado você tem, em 1910, a fundação da primeira Assembleia de Deus em Belém do Pará, e do outro lado você tem, em 1911, a fundação da primeira congregação cristã no Brasil, em São Paulo. E aí fica assim, né? Qual veio primeiro, mas o que interessa é que na segunda década do século XX nós já tínhamos manifestações pentecostais no Brasil. Mas os pentecostais não são exatamente o produto do meu trabalho. E me desculpa se eu estou falando muito nessa pergunta, mas é muito importante. Porque o neopentecostalismo ele é uma consequência do pentecostalismo, claro, mas ele não é simplesmente um reavivamento pentecostal. Ele é uma coisa nova, produzida a partir da experiência pentecostal. Então, costuma-se dividir as manifestações pentecostais lato sensu no Brasil em três vertentes. A primeira onda, que é a chamada dos pentecostais clássicos. A segunda onda, que aqui os nomes já começam a divergir, mas eu escolhi chamar, achei que a nominação mais correta seria o deuteropentecostalismo, que ocorreu ali na década de 50. E, por fim, a última e terceira onda, que é a onda propriamente neopentecostal, que tem um marco temporal muito bem definido, que é 1977, com a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD. No Meyer, né? Pássaro do Meyer, né? Desculpa? A IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, foi fundada ali no Meyer, né? Sim. No coreto da Praça do Meyer. Eu estive lá. Mas o que vai acontecendo? Ao longo, se a gente parar para pensar, esse processo de desenvolvimento do pentecostalismo ele surge no Brasil, num Brasil que não existe mais, ou pelo menos não é o grosso do Brasil. O Brasil agrário, oligárquico, claro, ainda existe, mas não é mais tão marcante quanto era naquela época. Então, ao longo da década de 30, 40, com a Era Vargas, o Brasil vai se modernizando, vai sofrendo transformações políticas, econômicas, mas também culturais, e isso vai forçando com que a vida cultural mude. Então, o deuteropentecostalismo que surge na década de 50 a partir da chamada Cruzada Nacional de Evangelização, ele vai trazer, a partir da modernização brasileira, novos métodos de evangelização, principalmente o rádio, mas também as grandes peregrinações, vai deslocar a vida pentecostal do campo para a cidade, vai conquistar novos adeptos e vai preparar o terreno para o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, por sua vez, ele já é outra deslocação, porque é outro país que já tinha saído da Era Vargas, já estava na ditadura militar, e também vai deslocar o eixo de, se a segunda onda ocorreu majoritariamente em São Paulo, essa terceira onda vai ser carioca, com a fundação da Igreja Universal pelo Bispo Macedo, que não era carioca, mas viveu a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. E também teve a sua experiência pastoral em igrejas cariocas, a saber, a Igreja de Nova Vida. Então, esse é um histórico breve, talvez não tão breve assim, do pentecostalismo enquanto fenômeno na vida brasileira. Muito bom, muito esclarecedor. Acho que ficou bem didático. E qual já entrando aqui numa próxima pergunta, né? Eu estruturei aqui algumas perguntas para fazer, e eu vou fazer a próxima e já engatar numa que veio a partir da sua fala, né? Assim, gostaria agora que você comentasse um pouco sobre os 4 valores eclesiológicos principais que você verificou lá na IURD, na Igreja Universal do Reino de Deus.
quais sejam a Guerra Santa, a Ética da Vitória, a Fé Inteligente e a Teologia da Prosperidade. E aí a gente gostaria de ver se esses quatro princípios foi você que criou, né, a partir dos seus estudos, ou se você pegou de outros pesquisadores ou fez uma mescla, enfim, alguma coisa nesse sentido. Né? E o que a gente... e eu gostaria especificamente que, quando você fosse falar da Guerra Santa, né, você fizesse a demarcação para diferenciar da guerra espiritual que era do pentecostalismo. Né? Acho que esse ponto é bem interessante também no seu trabalho. Tá? É uma boa pergunta. Eu vou começar pela segunda parte. Esses termos, ética da vitória, fé inteligente, guerra espiritual e teologia da prosperidade, não são meus. Eu não conheço esses termos. São termos que eu ou tirei dos trabalhos que versam sobre o tema. Né? Teologia da prosperidade, aliás, é um termo bastante comum para quem estuda essas igrejas. Até mesmo a gente costuma ouvir falar por aí. Sim. Outros termos, como fé inteligente e ética da vitória, eu tirei da própria liturgia da Igreja Universal. Fé inteligente é um conceito que o próprio Bispo Macedo usa muito. E aí eu peguei esses 4 elementos para melhor explicar meu raciocínio no trabalho. Então, não são termos meus, mas eu instrumentei esses termos para meu raciocínio fluir melhor. Agora, explicar melhor esses termos, principalmente a diferenciação entre a guerra santa e a guerra espiritual, envolve voltar um pouco à minha primeira pergunta, que é perceber que na palavra neopentecostalismo a gente consegue entender a palavra pentecostalismo, de modo que o neopentecostalismo de alguma maneira é pentecostal, ou pelo menos carrega algo de pentecostal em si, mas ele carrega também o prefixo neo, que não significa só novo no sentido de ressuscitado, mas também de inovado. Então ele é um pentecostalismo renovado e modificado, né? Incrementado com coisas novas. Uma das marcas do pentecostalismo é o resgate do mágico no universo religioso. O que quer dizer esse mágico? Esse mágico não quer dizer magia, bruxaria, nem nada disso, mas ele significa o resgate do universo do simbólico e do fantástico para dentro do religioso. O discurso religioso ele nunca pode deixar de ser simbólico, nem mágico. Deus é uma coisa mágica. Se Deus vive no mesmo plano que a gente, ele não é Deus, né? Porque a ideia de Deus corresponde que seja uma coisa transcendente, ao menos que você seja um spinozano. E o spinozano não é um religioso. Mas no discurso religioso, Deus tem que estar necessariamente, a divindade tem que estar em outro plano, e, portanto, tem que ter um nível de magia aí, de mistério, de encantamento, de algo que é muito mais afetivo, intuitivo do que racional e capturável pelo pensamento. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem elementos mágicos. O protestantismo clássico tem também alguns elementos mágicos, mas uma das posturas dele foi se limar desses elementos mágicos da Igreja Católica. Então, o abandono da ideia de transubstanciação, que era a ideia que o corpo, né, que o pão e o vinho viravam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo na missa, e etc. E o pentecostalismo, não. O pentecostalismo ele faz um movimento de resistência à secularização e à racionalização típicas da modernidade para reintroduzir o mágico. Aquela ideia que eu trouxe assim, do Pentecostes, da presença de Deus, dos cultos serem bastante carregados de emoção, das pessoas falarem línguas, de repente aparecer alguém que está possuído pelo demônio, e etc. Que é coisas que você não encontra nas igrejas protestantes clássicas. Não tem exorcismo. Até mesmo na Igreja Católica tem exorcismo, mas não é uma coisa que você vê por aí. E o exorcismo é uma coisa que a gente... Geralmente, quando a gente pensa assim, igreja evangélica, exorcismo, descarrego, enfim, toda uma ressignificação dessa magia. Dentro do pentecostalismo, um dos elementos que constituíam essa magia, mas não era o único elemento, era a chamada guerra espiritual. Que dizia o quê? Dizia que o mundo era um campo de guerra entre os dois polos que batalham pela alma humana, que é Deus e a salvação de um lado, e o demônio, né, o diabo, e a perdição humana, da nação do
do outro. Sim. E que existia um caminho, o caminho da salvação, e existia um caminho da danação. E no meio desse caminho, existia o homem que, pela sua atitude de escolha, deve optar por ser salvo ou não. Ok? Uhum. E essa magia, vinculada a essa guerra espiritual do pentecostalismo, dizia que existiam algumas ações que necessariamente eram pró-Deus ou pró-demônio, incitavam a salvação, incitavam a danação, e que existiam elementos materiais que também eram ou santos ou malditos na sua natureza. Então, por exemplo, o álcool era maldito, o dinheiro era maldito, já a oração era sacralizada, o vestuário também podia ter uma dimensão mais santa ou mais profana, um vestuário mais recatado, vamos dizer assim, era mais aconselhável, porque não incitava luxúria ou valorizava o corpo, a vaidade. Enfim, o que o neopentecostalismo faz? Ele se apropria dessa estrutura simbólica da guerra espiritual para refundar a guerra santa, que também envolve dizer que o mundo está dividido entre dois polos, que o mundo é uma guerra entre esses dois polos. Porém, se o pentecostalismo tinha uma ideia de que existia um mundo por vir, né? O vinde a nós o vosso reino, e que um dia isso daqui era um mundo transitório, que um dia tudo isso ia acabar, e aí viria o juízo e nós seríamos eternamente salvos ou eternamente condenados. A ética da guerra santa da Igreja Universal, neopentecostal por excelência, ela diz que a guerra é perene, mas que a guerra se dá nesse momento, nesse mundo, e mais, que o diabo é quase tão poderoso quanto Deus. Porque no final das contas, Deus, como ele criou o mundo, ele é mais poderoso do que qualquer coisa que exista no mundo. Mais poderoso que o demônio, inclusive. E no final, Deus triunfa sobre o demônio. Na guerra espiritual, não. Como a batalha se dá no dia a dia e não existe uma batalha final, ou necessariamente essa batalha final não é tão importante quanto a guerra que a gente trava no dia a dia, é possível que Deus saia derrotado. Mais do que isso, como todo dia é uma batalha, todo dia é necessariamente uma vitória ou uma derrota, e essa vitória ou essa derrota, ela é quantificável por meio de elementos materiais. Então, se a guerra espiritual era uma guerra cósmica, que se travava no campo espiritual, mas tinha consequências no campo material, a guerra santa se trava necessariamente no campo material. Então, a conduta do fiel no dia a dia vai dizer se ele vai vencer ou perder a guerra. A vida aqui agora, né? A vida aqui agora, não no porvir. Porque isso é muito interessante. Né? Da mesma forma como a guerra é travada aqui por meios materiais, o resultado das batalhas sai aqui. Deus opera na sua vida, ou o demônio desgraça a sua vida, não no dia do juízo, mas agora. Então, a guerra atual e material. Entendi. Então, e assim, né, retomando a pergunta, para falar um pouco de ética da vitória, fé inteligente, teologia da prosperidade, esses conceitos andam muito amarrados. Um fiel que escolhe ser um vitorioso, porque isso é interessante também, né? Um fiel iurdiano, ele não escolhe só ser salvo, ele escolhe ser vitorioso. Ele tem que ter uma ética de vitorioso, que é compreender o seu papel no mundo, compreender a guerra santa que o circula, compreender as ações e condutas que o levam à vitória ou à derrota. A vitória é Deus, a derrota, obviamente, é o diabo. E tomar uma postura de vencedor. O primeiro passo é aprender como o mundo funciona e escolher ser um vencedor. O segundo passo é proclamar ser um vencedor, porque é a partir daí que se atraem todos os elementos simbólicos da vitória para si. O terceiro passo é passar a se comportar como um vencedor. Isso é, escolher ter as condutas de vencedor. E uma dessas condutas mais importantes é saber fazer um bom uso da fé. Então, se a nossa vitória depende das nossas ações, a gente tem que ver que ações são essas. E se a guerra se dá por meios materiais, então só uma fé especulativa, vamos dizer assim, não basta.
Isso é uma fé que o Bispo Macedo chama várias vezes de fé burra. É necessário, portanto, ter uma fé inteligente, que é entender que a fé sem obras, fazendo uma leitura um pouco heterodoxa da Bíblia, que a fé sem obras é infrutífera, é a figueira que não dá bons frutos. É morta, né? Então, só fé não basta. É necessário fazer boas ações, e boas ações são as ações que nos levam à vitória. Mas como se dá essa vitória? Por meio da teologia da prosperidade, que é um grande arcabouço da Igreja Universal. E aí eu acho que nesse momento, como eu provavelmente vou tocar nisso mais à frente, você pode mandar aí outras perguntas, que com certeza a gente vai explorar essa questão da teologia da prosperidade ao longo da entrevista. Só para a gente frisar então esse ponto, então essa vitória, né, que a gente está falando, que você está comentando, não é uma vitória espiritual, não, né? Não é uma vitória, por exemplo, de você adquirir um rol de virtudes, né? Não, é uma vitória aqui na Terra, uma vitória que se materializa em bens, é uma vitória que assim, se manifesta na vida do fiel e da sua família para que lhe gere bem-estar, lhe gere saúde, felicidade aqui na Terra. É isso? Sim. Sim. Os dois polos sempre comunicam-se, né? O que acontece no polo espiritual ecoa no material e vice-versa. Mas Deus, a todo momento, procura derramar suas bênçãos sobre os seus fiéis. E essas bênçãos podem ser espirituais, como fé, como perseverança, como castidade, mas também materiais. E por materiais a gente pode falar aí, né, de boa saúde. Portanto, a doença seria uma desgraça e a saúde seria uma bênção. Mas também a riqueza, materialmente falando, o acúmulo de bens materiais, mas não só o acúmulo de bens materiais. Esse acúmulo de bens materiais ele não é quantificável só por quanto você tem na sua conta bancária, mas ele está muito vinculado à ideia de consumismo, né? De o que você consome e que padrão de vida você ostenta. Então, isso é um outro momento em que o pentecostalismo, o neopentecostalismo, aliás, rompe com o pentecostalismo, que se o pentecostalismo era recatado, tinha uma certa aversão pelas vaidades desse mundo, o neopentecostalismo não, ele se abre para o mundo, ele se abre para o mundo do consumo, dos bens, dos gozos, enfim, da materialidade no sentido mais literal do termo. Literal. Uhum. Mas as bênçãos e as desgraças são materiais e espirituais. No fundo, tudo está conectado. O neopentecostalismo não nega de forma alguma o espiritual. Entendi. Uhum. Não, maravilha. E como que se deu o contato, né, das igrejas dessa terceira onda que fez surgir aí o neopentecostalismo no Brasil? Como se deu o contato dessas igrejas com a teologia da prosperidade? Porque a teologia da prosperidade não é uma teologia nacional, né? Não é brasileira, ela é americana. Não, certo? é americana. A boa parte do... Assim como o pentecostalismo nosso é de origem americana, na sua maioria, o nosso neopentecostalismo também. E a teologia da prosperidade é apenas mais uma das marcas neopentecostais que foram herdadas de ou igrejas ou teólogos norte-americanos. A teologia da prosperidade é muito forte nos Estados Unidos também. Ela vem importada para cá, principalmente a partir de vários pastores, mas ela toma sua marca na Igreja Universal por meio do Edir Macedo e do R.R. Soares, Ronaldo Rodrigues Soares. Na época era o cunhado dele e ajudou a fundar a Igreja Universal. Depois acabou se separando e fundou sua própria igreja, que é a Internacional da Graça de Deus. Mas são todas são igrejas irmãs quase. A teologia da prosperidade parte do pressuposto neopentecostal de que as bênçãos divinas são espirituais, mas também materiais. Que a pobreza é uma maldição e que a riqueza é um sinal de bênção. Muita gente acha que a teologia da prosperidade seria uma versão pós-moderna, quase, do espírito do capitalismo weberiano. Não, são coisas completamente diferentes.
É um tema muito interessante de se discutir. Eu posso tocar nele brevemente no final da entrevista, se tiver tempo, mas se eu começar a falar dele agora, é uma discussão para a noite inteira. Mas, só para resumir, a ética protestante de que Weber fala, e o espírito do capitalismo do qual ele fala, não é o capitalismo de hoje em dia, e o protestante que ele fala também não é o neopentecostal. Weber nunca conheceu um neopentecostal. Certamente, se ele conhecesse, ele falaria, bom, o que eu escrevi não se aplica a eles, porque eles são uma coisa completamente diferente. E a riqueza, como eles veem a riqueza, é uma coisa completamente diferente. Mas a teologia da prosperidade, ela vai enfatizar que Deus quer que os seus fiéis, que os seus filhos vivam bem, espiritualmente e materialmente. Então, a riqueza é um dos sinais dessa bênção, mas essa riqueza, ao contrário do que Weber falaria, né, ela tem que se transformar em bem-estar. A riqueza, por si só, ela pode criar uma sensação de bem-estar, mas ela tem que virar bem-estar por meio do consumo. E a teologia da prosperidade está ligada, né, como eu disse, essa ideia de fé inteligente, ética da vitória, guerra espiritual e teologia da prosperidade, elas andam amarradas, como se elas fossem 4 folhas do mesmo trevo. E envolve dizer que, se uma pessoa tomar consciência do seu papel na guerra espiritual, praticar a ética da vitória, comportar-se como vencedor e usar a fé inteligente, são 4 caminhos fundamentais, a vitória é certa. A prosperidade espiritual e material é certa. Porque Deus prometeu abrir para os homens as portas do céu, derramar bênção sobre eles, prometeu ao seu povo uma terra por onde escorre leite e mel. E esse leite e mel podem ter uma interpretação espiritual, mas também material. Essa é a teologia da prosperidade, portanto, envolve que a fé compensa em todos os sentidos. E aí, talvez seja interessante mostrar como é que funciona brevemente essa teologia, né? Como é que essa teologia encarna dentro da Igreja Universal, por 2 exemplos principais, que as pessoas também amam falar, mas geralmente tomam por alto, assim, não sabem como é que funciona, que é a questão do dízimo e a questão da fogueira santa. E como é que elas funcionam? Bom, o dízimo, ele já é uma categoria que está presente em outras igrejas cristãs, mas que ele é reinventado ao relógio. Ele é reinventado na Igreja Universal. O que é o dízimo, tradicionalmente? O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha e você retribui à igreja, à craseado, para que a igreja possa manter as suas atividades. Então é isso. 10% do que você ganha que você dá para a igreja. Na Igreja Universal, não. O dízimo, ele, apesar do nome, ele não é necessariamente 10%, geralmente é, mas não necessariamente. E ele não é uma coisa que você dá para a igreja. É uma coisa que você dá para Deus, usando a igreja como intermediário, claro. Mas que, numa lógica completamente diferente. Se no dízimo tradicional você dá para que a igreja possa manter suas atividades, o dízimo na Universal ele é uma parte fundamental da fé do homem iurdiano, né? Do fiel iurdiano. Por quê? Porque se nós vivemos na guerra espiritual, Deus prometeu ao homem bênçãos, mas o demônio luta para que essas bênçãos, não só essas bênçãos não cheguem ao homem, mas também que as desgraças atinjam o homem. E Deus é o caminho para que o homem obtenha suas bênçãos. Só que Deus recompensa com base na fé, e para isso o homem precisa mostrar sua fé. E como é que o homem iurdiano mostra sua fé? Ele pega uma parte da sua riqueza, ele lança aquilo para Deus e fala: eu estou aqui dando essa oferta para Deus, porque eu sei que ele é um Deus fiel, eu sei que ele é um Deus de abundância e, portanto, eu tenho certeza de que na sua fidelidade Deus não só vai me devolver isso que eu estou dando, mas vai me devolver com mais. Então é um ato de fé, é um tiro no escuro. Então, o primeiro passo parte do fiel. Né?
É ele que tem que chegar e lançar as cartas na mesa. Falar, ó, tá aqui, ó Senhor. Isso, parte do fiel. E não pode hesitar. Não pode hesitar porque a hesitação é do demônio. É um ato de fé. Você tem que fazer aquilo, tendo certeza de que aquilo vai ter o resultado que você espera. Então você vai, lança, e aí você, quando você faz isso, você, de certa maneira, você lança um desafio para Deus. Prove-me que você é um Deus de bondade. Prove-me que você é um Deus de abundância. Devolva-me isso, mas devolva-me isso com mais. É quase um empréstimo. Você vira credor de Deus como se fosse uma operação de mútuo, né? Mas o seu devedor é Deus. Isso é muito interessante. E a fogueira santa é um determinado momento do calendário litúrgico da IURD em que o dízimo vira a bola da vez. E aí o dízimo pode chegar tranquilamente a 20%. Tem gente que lança carro, tem gente que lança casa. Enfim, tem gente que deposita a sua vida ali. Casa? A casa da pessoa? Casa, desde que quitada. Né? Claro, desde que você seja proprietário. Você não pode... Propriedade, né? Enfim, tudo tem limite, até para Deus. Certo? Então, essa teologia da prosperidade, esse entendimento de que Deus é um Deus de abundância e que ele é um Deus que gosta de ser provocado, ele é um pilar do neopentecostalismo e da Igreja Universal. As bênçãos são materiais também, não só espirituais, e são atingíveis por meio da fé materializada no dízimo. Entendi. Então, as bênçãos vai se manifestar a partir do dízimo, né? O dízimo é o elemento de ligação que você faz com Deus, né? Para que vocês meio que estabeleçam uma espécie de negócio jurídico, né? Façam um contrato com ele, qual você dá uma espécie de calção, né? Fidejussória, e você fala assim, ó, tá aqui, ó Senhor, sou fiel mesmo, para que depois o Senhor vai se manifeste em bênçãos materiais e espirituais na sua vida, né? Sim, mas é importante lembrar que quando a pessoa faz essa oferta, esse ato, é um ato de coragem. É um ato da pessoa que a pessoa tem que fazer com o coração puro, acreditando verdadeiramente naquilo. E quando a pessoa faz isso, né, vira para Deus e fala assim, aqui está, toma, e me devolve. Se eu estou dando uma caneta, eu quero 3 de volta. A pessoa está dizendo o quê? Ela está dizendo não ao diabo. Está dizendo não ao diabo 2 vezes. Está dizendo, primeiro, eu digo não ao diabo porque eu acredito em Deus. E segundo, eu estou dizendo não ao diabo porque o diabo é pobreza. O diabo é a continuação da vida como ela é. Essa vida que eu levo. Eu quero a vitória. E a vitória envolve o quê? Prosperar. Então eu estou dizendo sim a Deus, e ao dizer sim a Deus, eu digo não ao diabo 2 vezes. Então é um ato central na vida do homem mesmo. Importante frisar isso. Perfeito, maravilha. Maravilha. Acho que dessa primeira parte, né, da dissertação do nosso amigo Weitz aí, acho que a gente conseguiu falar bem. E para que a gente entenda o movimento que ele vai fazer, né, da ligação dessa lógica neopentecostal com o neoliberalismo, é interessante que agora então a gente parta aí para um estudo, para algumas considerações a respeito do neoliberalismo, certo? Então, para que o vídeo não fique muito grande, a gente vai dividir, tá? A gente vai parar aqui essa gravação aqui agora e já vamos aqui logo em seguida partir para a parte 2, que é falar sobre o neoliberalismo. Tudo bem? Tudo bem. Show. Obrigado, Weitz. Nada, que isso.